Olá, muito boa noite para você. Entre altos e baixos, aumenta a ocupação hospitalar em Patos de Minas. Vagas apenas em UTI no hospital de campanha. No boletim desta quinta-feira, mais 10 mortes confirmadas e 69 novos casos de Covid. O governador de Minas diz que é real a possibilidade de faltar sedativo no estado e teme que paciente acorde na UTI sem o medicamento. Romeu Zema ainda critica governo federal por falta de ações na pandemia. Butantan afasta a possibilidade de apagão de vacinas, mas atrasos na entrega de imunizante pode acontecer por falta de insumo. Presídio de Patos de Minas continua em quarentena e sem receber novos detentos. Visitas também seguem proibidas. Mudanças no Código de Trânsito, como a ampliação da validade da CNH, começam na segunda-feira. A prorrogação de prazo para circular com a carteira vencida não vale em Minas Gerais. Prefeitura de Patos de Minas diz que vai cumprir liminar e outro local para realizar hemodiálise será credenciado. No Dia Mundial do Câncer, o alerta para prevenção e diagnóstico precoce. Depois de ser quase destruída, Mata do Catingueiro começa a ser recuperada. Tem análise da notícia e muito mais informações na edição desta quinta-feira do NTV News, que já está no ar. A falta de sinalização do motorista pode ter sido a causa de um acidente na rua Ouro Preto nesta tarde em Patos de Minas. Uma jovem precisou ser socorrida pelo SAMU com suspeita de fratura no tornozelo. O acidente envolvendo a motocicleta e o caminhão aconteceu por volta de 11h30 da manhã na rua Ouro Preto. Os dois veículos seguiam pela via em direção ao bairro Cristo Redentor, quando, segundo informações, o caminhão virou à direita na rua Rui Barbosa e assim atingiu a motocicleta. Segundo o homem que dirigia a moto, identificado como Marcelo Duarte de Oliveira, de 19 anos, o motorista do caminhão não acionou a seta para fazer a conversão e assim acabou colidindo na traseira do veículo. Marcelo e a passageira, de 17 anos, foram arremessados ao solo. A passageira precisou ser socorrida pelo SAMU. Ela apresentava suspeita de fratura no tornozelo e reclamava de dores na coluna e no braço direito. A jovem foi levada para receber atendimento médico na unidade de pronto atendimento de Patos de Minas. Apesar do susto de ver a motocicleta debaixo do caminhão, o condutor da moto não teve ferimentos. O motorista do caminhão, identificado como Anderson dos Seis Alves, de 54 anos, afirmou que teria acionado a seta. Os dois veículos foram liberados para os condutores e, segundo o boletim policial, não houve acordo entre as partes para sanar os danos materiais. Entra em vigor na próxima segunda-feira as alterações do Código Brasileiro de Trânsito. Entre as mudanças, a validade da CNH e a quantidade de pontos para suspensão do direito de dirigir. E você deve ficar atento, viu? Porque a prorrogação de prazo para circular com a carteira vencida não vale mais em Minas Gerais. Estar atento aos documentos de habilitação é importante para não incorrer em penalidades e estar de acordo com as normas de trânsito. Mas será que as pessoas têm o hábito de verificar a validade do documento? Ela tem validade, então a gente tem que olhar, entendeu? E uma vez aconteceu comigo de eu não ter prestado atenção e depois desse dia eu sempre olho. Minha esposa trabalhou na autoescola, né? Senão não olhava também não. É um documento que tem validade de 5 anos, né? Então você não pode facilitar e deixar a multa chegar para você, né? A Lei 14.071 de 2020 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado e traz diversas alterações nas normas do Código de Trânsito. Dentre elas, o prazo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Ela passa para 10 anos, né, até 50 anos de idade, né? As pessoas que têm até 50 anos, são 10 anos. E de 50 a 70 anos, 5 anos. E de 70 acima, são 3 anos. Isso depende muito também da questão do médico, né? Da saúde da pessoa, e o médico pode estabelecer um prazo menor, caso seja algo diferente disso. Diante da Resolução 782 de 2020, motoristas com a CNH vencida a partir de 19 de fevereiro de 2020 teriam a renovação suspensa devido à pandemia.
Agora, no entanto, também é preciso atenção, pois a medida não foi prorrogada no estado de Minas Gerais. Não está valendo mais, até porque Minas Gerais ainda é o único estado que não fez prorrogação. Tá? Então a carteira de habilitação venceu, a pessoa tem mais 30 dias e ela deve ser renovada imediatamente. Outras mudanças relativas ao Código de Trânsito dizem respeito aos motociclistas. O transporte de passageiro de crianças, né, que era até 7 anos, agora passa para 10 anos. Né? É uma outra questão também que precisa ser bastante atenta, ficar bastante atenta, porque também pode incorrer em infração também. Diminuiu aí a inflação, né, para quem tem viseira levantada, né, que é como se não estivesse usando capacete, que é uma infração leve agora também. Há também as mudanças relacionadas aos motoristas, que devem ficar igualmente atentos. O interstício de 15 dias, né, para o aluno que está tirando a habilitação, ele não existe mais. Então, o aluno que foi reprovado, seja na prática ou na teoria, e em seguida ele já pode marcar novamente o seu exame. As categorias C, D e E, os motoristas de exame toxicológico, também terão que ficar bastante atento, porque não está vinculado o vencimento dos 10 anos da habilitação à renovação do exame toxicológico. A cada 2 anos e meio, ele tem a obrigação de estar renovando esse exame toxicológico e fazer constar na carteira de habilitação. Por serem muitas alterações, é preciso que os condutores estejam atentos às novas regras para não serem pegos de surpresa. Porque a partir de segunda-feira essas normas estarão em vigor e para que possa, a partir de então, serem cumpridas. Então precisamos ficar atentos, né, a esses prazos aí, todas essas mudanças. Na sequência aqui no News, no Dia Mundial do Câncer, o alerta para a prevenção e diagnóstico precoce. Butantan afasta a possibilidade de apagão de vacinas, mas atrasos na entrega de imunizante pode acontecer por falta de insumo. E a Prefeitura de Patos de Minas diz que vai cumprir liminar e outro local para realizar a hemodiálise será credenciado. A reclamação constante sobre o serviço de hemodiálise prestado em Patos de Minas virou pauta na Câmara Municipal. O questionamento é porque a Prefeitura demora a cumprir a liminar da Justiça para credenciar outro local. Falta de insumos, pouco tempo nas máquinas de hemodiálise quando elas não apresentam defeitos. São apenas alguns dos inúmeros transtornos vividos pelos 215 pacientes que fazem o tratamento no Hospital São Lucas. Foram inúmeras as reclamações e pedidos por um tratamento mais digno. E a gente queria, assim, que alguém, né, tivesse compaixão, alguma coisa, e fizesse alguma coisa para nos ajudar. No início de março, foi dado um prazo de 15 dias para a habilitação de nova clínica para pacientes que realizam hemodiálise em Patos de Minas, tendo em vista que a região recebe pacientes de 33 municípios. Entre os pedidos da ação estava a falta de alvará do Hospital São Lucas, assim como a falta de insumos. A gente pediu o dano moral coletivo, principalmente em razão dessa omissão do poder público em não resolver a situação. A clínica, o Hospital São Lucas funcionando, né, prestando serviço sem alvará sanitário. Né. Isso já devia ter sido resolvido antes, mas como não tinha até então uma outra clínica que pudesse prestar o serviço, a situação foi se empurrando com a barriga. Passado pouco mais de um mês, a determinação não foi cumprida. A secretária municipal de saúde, Ana Carolina Magalhães Caixeta, participou da reunião ordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas desta quinta-feira, onde foi questionada sobre a demora para o cumprimento da medida de urgência. Segundo a secretária, o credenciamento da Clínica do Rim está sendo realizado. No entanto, é preciso a aprovação do CIB-Macro. Já foi começado o ano passado o processo de habilitação da Clínica do Rim, já andou largos passos aí de verificação no Ministério da Saúde, vários trâmites de documentos que são lentos, já conseguiu passar por algumas etapas, e esse ano tem que passar novamente pelo que a gente chama de CIB-Macro, ou seja, a antiga reunião de CIRA,
que é a reunião de todos os secretários de saúde da macro-região de Patos, para que o documento vá para Belo Horizonte primeiro, para depois para Brasília, sinalizando aí o credenciamento da clínica renal. A secretária ainda foi questionada a respeito do óbito de um paciente renal crônico que ocorreu no início desta semana. Ana Carolina afirmou ter conhecimento e disse que investigações estão sendo realizadas para apurar a real causa da morte. O óbito está sendo investigado pela vigilância sanitária, os reais motivos, se realmente o que foi apresentado é por fala de terceiros, né, porque o laudo do óbito do paciente não fala disso, mas o que foi apresentado, se realmente tem fundamento ou não. Geralmente a gente faz isso com todos os óbitos suspeitos, óbito materno-infantil, isso é uma prática já da vigilância sanitária, e esse não fugiu à regra, assim que chegou a declaração de óbito. Para nós já instauramos o processo de investigação. Ao câncer, a data serve para conscientizar a população mundial sobre os cuidados de prevenção da segunda doença que mais mata. Kênia Borges, aos 41 anos, descobriu um câncer coloretal. A partir daí, ela travou uma batalha pela vida. Por meio de consultas e exames, foram diagnosticados mais de 20 nódulos no fígado e tumor no intestino. Eu lembro que aquele diagnóstico foi um diagnóstico que eu teria um tratamento paliativo. Eu não teria um tratamento para a busca futuramente da cura do câncer, né? Então, a partir daquele momento, eu encarei tudo, claro, né? Foi um momento de muita dor em que eu mergulhei nessa dor e eu falo que depois eu ressurgi. Com as provações dia após dia, Kênia resolveu confiar, acreditar que tudo daria certo. A partir do diagnóstico, eu escolhi ter uma cumplicidade com Deus e através disso, todos os dias, meditar a minha cura. Eu meditava na palavra de Deus, no que Deus tinha para mim. Eu acreditava do fundo do meu coração que Deus estava comigo. E deu certo. O olhar marejado representa a emoção de sentimento da vitória. Representa que hoje, depois de um ano de cirurgias em que eu tirei 70% do fígado, que eu tinha mais de 20 nódulos nesse fígado, que foi retirado tudo, né? E hoje eu estou, né, em acompanhamentos, sem doença, com a graça de Deus, curada. Histórias como a da Kênia são frequentes em consultórios. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, por meio da publicação de estimativa 2020, incidência de câncer no Brasil, o Brasil terá 625 mil novos casos de câncer a cada ano do triênio 2020-2022. Diversos cânceres são passíveis de prevenção, outros não, mas muitos são, né, inclusive os mais comuns, em sua maioria, são preveníveis, por exemplo, através de hábitos saudáveis de vida, né, como alimentação balanceada, evitar desenvolver sobrepeso, obesidade, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, não ser sedentário, né, evitar exposição ao sol, né, não poderia deixar, né, de citar também, porque são fatores externos considerados potencialmente cancerígenos. Sabendo que se há possibilidade de prevenção ao câncer, cuidados com a saúde podem fazer a diferença. A conscientização é a palavra-chave. Esses pacientes, quando eles têm acesso à informação, eles podem ter acesso a uma ferramenta que vai levar a um diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce aumenta muito as chances de tratamento. E, por fim, para os pacientes que não puderam prevenir, que não puderam receber diagnóstico precoce, saber também que existe tratamento, mesmo a doença numa fase não considerada precoce, passível de cura, inclusive. Busca, sim, fazer claro todo o tratamento, porque Deus deixa isso para a gente também. Mas acredite, acima de tudo,
que Ele está acima de tudo e que Ele pode fazer o impossível na sua vida. Aquilo que o homem não faz, Ele pode fazer, assim como fez na minha vida. O Brasil depende totalmente de insumos estrangeiros para a produção e envase das vacinas contra a Covid-19. Qualquer atraso implica na mudança do calendário vacinal. O Instituto Butantan garante que não há risco de apagão de vacinas, mas pode sim haver atrasos. Em entrevista à jornalista Ludmila Bahia, nesta quarta-feira, no Espaço Feminino da NTV, o patense, gerente de inovação do Instituto, atualizou também sobre a pesquisa do imunizante que será produzido no país, mas só devemos ter essa vacina mais para o fim do ano. O imunizante envasado no Butantan depende totalmente dos insumos comprados da China. O Instituto descarta um apagão de vacinas, como disse Carlos Eduardo Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Mas pode haver atraso na entrega do insumo farmacêutico ativo, o IFA, e isso alterar o calendário de imunização. A gente tem um risco que ele já existe frequentemente, que é a questão de dependência de um insumo biológico que vem da China. A gente vem se organizando de forma muito dinâmica e muito próxima aqui, até mesmo com a Sinovac e com os agentes lá, para conseguir ter esse desembaraço e ter essa entrega desse produto de uma forma mais frequente. A questão é uma só, a gente está tratando hoje de um insumo que ele tem um alto, além de ter um alto valor agregado, ele tem um insumo que é muito procurado por todos os países. Então, a questão de apagão, ela é muito forte, né? Isso não vai ocorrer. O que está ocorrendo são atrasos, né? O cronograma do Ministério da Saúde, ele vem sofrendo atrasos, isso por uma questão histórica aí, né? Não histórica, mas no passado a gente não se adequou a adquirir essas vacinas num tempo hábil aí para conseguir hoje ter um número razoável aí de vacinas. A gente está dependendo, o Brasil hoje depende muito do Instituto Butantan, que não é um cenário ideal para todo mundo. Depois que o insumo chega da China, ainda passa por uma fase de testes. A gente precisa testar esse produto pelo controle de qualidade, para garantir a qualidade desse produto. E esse teste leva mais ou menos 20 dias. Então, assim que o produto chega aqui, a gente consegue envasar ele de uma maneira muito rápida, só que além do invase, a gente tem que segurar ainda mais um período de 20 dias para liberar esse produto. 8 em cada 10 brasileiros imunizados até agora receberam a Coronavac. Foram entregues até esta quarta-feira pelo Butantan 38 milhões e 200 mil doses. A expectativa é fechar abril com 46 milhões de vacinas produzidas. O Instituto já está na capacidade máxima de produção. Se dedica também na produção do imunizante nacional, a Butanvac, que tem o apoio de outros órgãos e pesquisadores estrangeiros. Não quer dizer que é uma vacina 100% nacional ou 100% brasileira, né? A produção é de fato 100% brasileira e 100% nacional. Mas é uma vacina que faz parte de um consórcio internacional e é um consórcio bastante robusto. Mas o imunizante produzido nacionalmente ainda vai demorar um pouco mais. A gente espera desenvolver completamente essa vacina até um pouco depois do meio do ano. E aí sim passar por todas as etapas regulatórias de aprovação desse produto. A seguir aqui no News, a gente mostra que a Copasa diz que melhora canais de comunicação com clientes e depois de ser quase destruída, a Mata do Catingueiro começa a ser recuperada. Desde o início da prestação de serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto pela Copasa em Patos de Minas, há melhorias. Entre elas, os canais de atendimento ao público, que atualmente são ainda mais acessíveis. Há quase 50 anos, a Copasa trabalha para honrar o compromisso assumido com Patos de Minas, garantir água de qualidade para a população, cuidar da coleta e tratamento de esgoto e, assim, contribuir com a qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento da cidade. Para facilitar o contato entre a empresa e clientes, além da agência de atendimento, os patenses também podem acionar a companhia por meio dos canais de relacionamento. O telefone 115, o aplicativo Copasa Digital, o e-mail faleconosco@copasa.com.br e o site www.copasa.com.br. São gratuitos e funcionam 24 horas por dia. Por meio dos canais virtuais é possível solicitar segunda via de conta, ligação de água e esgoto, parcelar contas, atualizar cadastros, informar vazamentos, acompanhar o andamento de serviços solicitados, tirar dúvidas, fazer críticas ou dar sugestões.
E se for realmente necessário ir pessoalmente até a agência de atendimento, os clientes devem fazer os agendamentos por meio dos canais de relacionamento. No ano passado, a mata do Catingueiro foi quase toda destruída por incêndios. Nesta semana, teve início a recuperação e preservação da área com plantio de mudas e a feitura de aceiros, conforme exigido pelo CODEMA à Prefeitura de Patos de Minas. O processo de reflorestamento da mata do Catingueiro teve início com a separação dos espaços que vão receber as mudas nativas. Serão plantadas cerca de 10 espécies diferentes, com espaçamento de 3 metros entre uma e outra e espaço para a passagem do caminhão que fará a irrigação. É para ser inserido aqui umas de 10 a 12 espécies inicialmente, peroba e muitas outras que vão ser plantadas aqui. Essas mudas já foram adquiridas. Após o plantio, um cronograma será seguido para que as mudas sejam bem cuidadas. O CODEMA, junto com o município, eles já têm um cronograma de irrigação, de capina, ou mesmo que seja com herbicida ou de alguma forma. Mas esse não é o fim dos problemas relacionados à mata do Catingueiro. O lixo deixado no local ainda é alvo de preocupação dos ambientalistas, bem como as áreas invadidas, que ainda não foram solucionadas pelo poder público. Ela não pode ser mais destinada para edificação de moradias. É uma área 100% do município de Patos de Minas e no fundo lá tem algumas invasões. São pessoas que alongaram o lote, alguns meses que aproveitam uma pequena parte da mata mesmo para fazer sua residência, alguma coisa. Isso nos incomoda muito. O município, vamos trabalhar junto com ele para que ele retire essas pessoas e faça com que as que adentraram o lote dela para dentro da mata também seja retirado e o terreno recuperado. Essa é uma área que ao longo dos anos vem sendo degradada. No ano passado, ou pelo menos nos últimos 2 anos, a situação ficou realmente muito complicada. Ali tem toda uma flora e uma fauna que precisa ser preservada. E essas ações elas precisam realmente acontecer, né, de forma mais rígida, de forma mais precisa e inclusive com muita fiscalização para que não se perca, né, toda essa biodiversidade que tem ali na mata do Catingueiro, que vem sendo degradada ali fortemente. Já aqui no News tem análise da notícia, hein? Entre altos e baixos aumenta a ocupação hospitalar em Patos de Minas. Vagas apenas em UTI no hospital de campanha. Os números da Covid-19, você vai ver também que o presídio de Patos de Minas continua em quarentena e sem receber novos detentos. Visitas também seguem proibidas. E ainda, o governador de Minas Gerais diz que é real a possibilidade de faltar sedativo no estado e teme que paciente acorde na UTI sem o medicamento. O presídio de Patos de Minas continua impedido de receber novos detentos. As visitas também continuam proibidas. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, não há detentos com Covid-19 no presídio de Patos de Minas. Entretanto, pelo protocolo da pasta, como houve surto, a unidade prisional só pode receber novos presos depois de 42 dias sem registrar novos casos. A Sejusp informou que todos os detentos admitidos na 10ª Região Integrada de Segurança Pública são encaminhados para o presídio de Patrocínio. As visitas também seguem suspensas, pois a macro-região está na onda roxa do Plano Minas Consciente. Este é o primeiro assunto da nossa análise da notícia de hoje, com a participação da jornalista e apresentadora Ludmila Bahia, que divide tela comigo. Olá, Ludmila, boa noite para você. Olá, Odair, como vai? Boa noite a todos também que acompanham o NTV News, agora a análise da notícia. Vamos aí falar de algumas questões que marcam esta quinta-feira. E esse presídio de Patos de Minas, com essas restrições aí, é porta de entrada, né, Ludmila? E tem todo esse cuidado, uma vez que tivemos surto aqui, né? Eu fico pensando se houver surtos em unidades coletivas, em unidades prisionais coletivamente, como é que vai acontecer tudo isso, né? Mas é uma medida necessária de segurança, porque a gente sabe que é muito alto o risco de contágio entre os detentos, já que temos celas normalmente superlotadas, não dá para promover esse distanciamento
que é uma medida necessária quando se fala em Covid-19. Então, é uma medida, é uma cautela e que, por enquanto, a Sejusp tem conseguido administrar com essas questões. Como Patos de Minas enfrentou surto há pouco tempo, todos os detentos da 10ª RISP são encaminhados aí para o presídio de Patrocínio, medida que tem surtido aí efeito. E falando em proibição, Odair, terminou a votação no STF, que decidiu que estados e municípios poderão proibir, sim, missas e cultos na pandemia. A gente sabe que houve inicialmente um desentendimento entre os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques sobre essa questão, com medidas antagônicas num primeiro momento, por isso que foi para discussão em plenário. A previsão é que seria rápida essa discussão, terminando ainda na quarta-feira, mas foi estendida para essa quarta, e por 6-2, os ministros, portanto, decidiram que os municípios e estados podem sim fazer a proibição das atividades presenciais dentro dos templos religiosos, e o voto decisivo foi da ministra Carmen Lúcia para chegar aí a esse entendimento, viu, Adair? A onda roxa, então, ela teria que ser modificada, Ludmila, ou isso caberia dentro da onda roxa? Aí é uma decisão, Odair, que o Estado pode, né, ter interferência na onda roxa, mas aí os municípios também têm essa autonomia para proibir ou não. Então ficou claro isso. Por exemplo, Belo Horizonte, o prefeito Calil, ele até não seguiu a própria decisão do ministro Nunes Marques e manteve a proibição na cidade da realização presencial das celebrações religiosas. Então cabe ao Estado, que pode aí sim fazer uma alteração nas próprias medidas do Minas Consciente, colocando essa restrição ou não na onda roxa, que é a que prevê ali mais medidas no sentido restritivas para endurecer as medidas sanitárias na pandemia, ou mesmo os próprios prefeitos aí baixarem seus decretos sobre fechar ou não, proibir ou não esses locais, esses templos religiosos. Vamos saber aí quais serão esses entendimentos a partir de agora com essa determinação do STF. Muito bem. Ludmila, o governador de Minas Gerais fez uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, né, e disse que vai enviar mais vacinas para os municípios que mais distribuírem imunizantes, ou seja, quem vacinar mais rápido terá aí mais imunizantes. Segundo o governador, há prefeitos que estão atrasando esta aplicação, e o Zema disse que o estoque de sedativo está no fim, que pode haver inclusive falta. Ele ainda criticou as ações ou a falta delas no governo federal na pandemia. O governo de Minas estabeleceu que municípios que vacinarem mais rápido receberão mais imunizantes. Romeu Zema pediu ainda que a vacinação não pare e prossiga aos finais de semana. Quem está com a maior velocidade vai receber um pouco mais de vacina. Não é muito, mas vai receber mais. Temos solicitado aos prefeitos que o processo não seja interrompido, apesar de sabermos que os profissionais de saúde estão exaustos, mas onde há fila e onde há disponibilidade de vacina, que é a grande maioria das prefeituras, que esse processo, inclusive, continue no final de semana. Na entrevista coletiva, Romeu Zema disse ainda que há atraso na aplicação das doses por parte de algumas prefeituras, pois assim que o governo de Minas recebe, entrega imediatamente aos municípios. Mas o governo de Minas recebeu vacina na quinta-feira passada e só enviou na segunda, 4 dias depois, às unidades regionais de saúde. Nesta quinta-feira, Minas Gerais recebeu mais 478.150 doses contra a Covid-19. Esta remessa amanhã já vai estar disponível em todas as regionais de saúde. O que tem ocorrido é algumas prefeituras não buscam essas vacinas na velocidade em que poderiam,
outras não aplicam na velocidade em que poderiam, e nós ainda temos uma questão de informação. Algumas prefeituras aplicam vacina, mas não informam no sistema no tempo adequado. Outra preocupação é com insumo. Romeu Zema disse que os hospitais têm estoque de sedativos para 1 a 3 dias e corre o risco do paciente entubado acordar pela falta do medicamento. Preocupa muito hoje a falta de sedativos. Esta sim é uma grande preocupação. As unidades hospitalares do estado, que sempre trabalharam com um estoque de 60 dias ou mais, hoje muitas delas têm estoque para 1 dia, para 2 dias, para 3 dias. Isso é muito preocupante. Nós estamos correndo o risco de pacientes entubados acordarem porque faltou sedativo. Temos tentado outros meios, mas é um insumo que está em falta. Então, precisamos deixar claro, hoje a situação é crítica e amanhã nós podemos ter notícias desagradáveis com relação a isso, caso o fornecimento não seja normalizado. Há mais preocupações, como a identificação de uma nova variante em Belo Horizonte por um estudo liderado por pesquisadores da UFMG. O surgimento dessa cepa de Belo Horizonte nos preocupa muito, porque nós sabemos que toda mutação significa uma dificuldade adicional com relação à imunização, com relação ao ferramental que já era conhecido. E isso está sujeito a acontecer em qualquer lugar, mas é uma notícia ruim. E uma notícia que indica para nós que o processo de vacinação deve ser agilizado ao máximo. Zema também criticou o presidente Jair Bolsonaro pela conduta na pandemia. O governo federal subestimou a periculosidade desse vírus. Deveria, quando nós não sabemos, dar mais atenção ao inimigo. Realmente, nesse ponto, houve sim uma deficiência, algo a mais poderia ter sido feito. Ô Ludmila, a gente tem alguns pontos aí importantes para serem avaliados, né? Porque você tem aí o governador falando dessas prefeituras que acabam atrasando essa imunização, né? Temos também o exemplo do governo que recentemente acabou entregando a vacina, chegaram na quinta, entregou na segunda, né? Temos aí essa situação de novas cepas. Temos essa fala do Zema agora também com relação a uma crítica ao governo federal, que antes ele não fazia. E, além disso, temos essa possibilidade de termos o esgotamento desses insumos para essas pessoas que já estão sendo tratadas e estão nos leitos de UTI, nos leitos clínicos aí, precisando desses insumos que pode, de repente, não ter mais. Ou seja, é uma situação que nos deixa preocupados e que beira ao absurdo quando você vê que faltou uma maior efetividade do próprio Estado de deixar chegar nesse ponto que nós chegamos. Aí nessa fala a gente vê um certo desespero do governo de Minas. Se ele está dessa forma, se o chefe do executivo está dessa forma, quiçá a gente que espera ações e medidas para ficarmos aí ou respirarmos com uma certa tranquilidade em meio a isso tudo. Se ele fala dessa forma, como é que a gente fica aqui embaixo? Então é uma fala enfática e, de certa forma, de desespero, sim, porque aponta diversos problemas reais, possíveis, próximos, e enfatiza também a necessidade de ação do próprio governo federal, junto também ao apoio da própria comunidade. E foi assim a primeira vez, de uma forma mais declarada, de uma forma enfática, que o governador Zema criticou as ações do presidente Jair Bolsonaro nessa pandemia. Ele foi aberto e dessa vez não ficou em cima do muro, nem se esquivou ao ser questionado sobre essa questão. Outra fala, outro ponto levantado que o Zema coloca, Odair, é sobre essa distribuição dos imunizantes. Ele decidiu até tomar uma medida diferente do próprio governo federal, porque o Jair Bolsonaro, junto com a equipe, decidiu
enviar mais vacinas, distribuir mais vacinas para aqueles estados que estavam em agonia maior com relação à Covid. E o Zema decidiu fazer uma espécie de premiação para os prefeitos que estiverem seguindo as determinações e distribuindo mais essas vacinas, e não para aqueles municípios proporcionalmente com mais casos, mais mortes e com maior problema de leitos para tratar os doentes. Resta saber se essa é realmente a medida mais adequada, ainda mais nesse momento, né? A gente sabe que o estado todo, a maioria das cidades mineiras precisa de uma atenção grande, uma atenção maior com relação a imunizantes, a ajuda para a abertura de leitos, mas é preciso ter racionalidade com relação a essa distribuição. O estado recebeu um novo lote nesta quinta-feira, começa a distribuição na sexta-feira, e aí vamos ver se os próprios municípios irão obedecer quando ele pede que a vacinação não pare aos sábados, aos domingos, que continue para que tenhamos aí uma maior cobertura vacinal. Entretanto, também, Odair, os prefeitos criticaram, a maioria dos prefeitos criticou essa questão que o Zema coloca, que os estados estão tendo, aliás, que os municípios, que os prefeitos não estão distribuindo essa vacina de forma adequada. Muitos disseram até que não estão distribuindo porque não há imunizantes. O jornalismo da NTV questionou a Prefeitura de Patos de Minas se por aqui também há lentidão na distribuição de doses. Segundo a Prefeitura, não. As doses que chegam são prontamente distribuídas a partir de um calendário proposto e disposto. Mas, por enquanto, a primeira dose está suspensa justamente por conta dessa falta de imunizantes, até que a gente mostrou também dessa questão hoje no NTV News, mostrando novamente a fala, né, do gerente de inovação do Butantan, o Cristiano Gonçalves, sobre essa questão real também de atraso, da possibilidade de atraso na entrega de imunizantes pelo Instituto. Agora, daí, outras questões mais aí que a gente tem que ter total preocupação é quando o Zema fala, olha, tem imunizante para 1, 2, talvez 3 dias. Depois, nem eu sei o que vai acontecer. Tenho buscado medidas, mas está todo mundo querendo. Mas é ele que tem que colocar ordem na casa e buscar uma solução, porque é ele que tem a caneta, é ele que tem o poder de negociação, é ele que tem o poder também de pressionar o próprio governo federal, que estuda até a suspensão de procedimentos em clínicas veterinárias justamente por conta aí dessa falta de sedativos. Mas é ele que tem que buscar e negociar esse insumo aí, porque não dá mesmo para um paciente acordar na UTI agonizando porque não tem o medicamento. Claro, esse anúncio aí, sem medidas, não serve de nada, né? E estranha muito também imaginar que gestores não estejam agilizando essa vacinação. Ludmila, vamos então em frente, vamos falar dos números da Covid aqui em Patos, né? Nós tivemos aí, vou pedir, já colocou na tela pra gente, são 10 mortes, 69 novos infectados, mas internados, ou seja, nós tivemos uma oscilação para cima desses dados da Covid em Patos em relação ao boletim de ontem, Ludmila. Odair, a gente tem visto pioras, mesmo pequenas, ao longo dessa semana. Na segunda-feira, como juntou um boletim de 4 dias, com falta de informações aí, então a gente teve um quadro pior de toda a semana, mas a gente vê aí, dia a dia, mesmo pequeno, mas crescendo aí o percentual de pessoas internadas, média de novos casos, confirmações, mesmo do próprio isolamento domiciliar, pessoas com casos ativos da Covid-19. Isso nos chama a atenção porque foi justamente com esses pequenos percentuais que a gente viu acontecer uma explosão de novos casos. Então, seguramente a gente tem um panorama bem melhor do que a gente teve em março, do que a gente teve em fevereiro. A gente tem um número pequeno de casos ativos se comparado a esses meses, mas a gente tem uma sinalização aí de aumento para alguns números. Isso nos leva a considerar
que é preciso rever o nosso próprio comportamento frente aí à flexibilização de medidas, principalmente das atividades econômicas. Eu acho que exatamente esse é o ponto, viu? O nosso comportamento, a maneira como a gente se porta diante de um momento como esse, justamente devido aos impactos que provocam nesses nossos comportamentos aí em dias futuros, dependendo do que se faz, escondido, mas que acaba aparecendo nesses números que impactam aí na nossa estrutura hospitalar. Vamos dar uma olhada então também na estrutura hospitalar, porque aumentos tivemos aí também, né, nesses percentuais. Não tem vaga no regional, vaga só no hospital de campanha, Ludmila, nessa rede pública de saúde aí. Odair, eu questionei a Rede FEMIG, a assessoria da Rede FEMIG, que disse que no hospital regional não há nenhuma vaga. Portanto, esses 10% aí de disponibilidade de leitos de UTI para tratamento de doentes com a Covid-19 somente no hospital de campanha em Patos de Minas, porque se a gente contabiliza e verifica a disponibilidade na rede pública e privada, esgotamento voltando a beirar os 300%. E a gente observa crescimento em todos os percentuais, aumento do total de internados. É um número que a gente deve considerar, chama a atenção e enfatizo. É preciso que as autoridades revejam aí se as medidas tomadas continuam adequadas e as pessoas também, como estão se comportando, têm surtido efeito e ajudado no controle da pandemia, porque os números, pelo menos comparando esses dois boletins aí, a gente sabe que é preciso mais dias, mais números para a gente ter uma decisão e uma clareza no comportamento da pandemia, mas o que a gente observa aí é uma piora, infelizmente, em Patos de Minas. Vamos fazer uma parada rápida aqui, Ludmila. Já já a gente fala da flexibilização e o comportamento das pessoas. Vamos falar também de futebol, porque os jogadores da URT estão comemorando a atuação fora de casa e querem o título de campeão do interior. E ainda a gente fala da prefeitura, que agora coloca prazo para consertar a ponte do Corraleiro. Um ano e 4 meses depois e nada da ponte do córrego do Corraleiro. Prejuízo para quem precisa escoar a produção e revolta com a demora para solucionar o problema, né? Mas agora a prefeitura estabeleceu prazos para consertar a ponte. Ô Ludmila, esse é mais um capítulo, né? Porque aí essa demora, essa espera, essa reclamação e esse pessoal que fica aí dependendo desse acesso, que não vem ao longo de tantos meses, mais de um ano. É um descaso, né? A gente pode dizer, com toda aquela comunidade que depende e reside ali, né? Óbvia, por tanto tempo, testa a paciência de qualquer ser humano. 1 ano e 4 meses depois, tem quase um mês que a equipe da NTV esteve lá conversando com algumas pessoas que precisam, é uma necessidade, é uma volta muito grande que eles têm que dar por conta da falta dessa ponte aí, Odair. E a prefeitura disse que esteve lá na região na quarta-feira, ontem, e confirmou que na próxima semana será feita uma intervenção no local. Estou aqui pegando a resposta para falar exatamente como a prefeitura colocou. E a gente segue acompanhando toda essa questão aí, toda essa novela sem graça, porque essas pessoas precisam sim dessa ponte e a gente espera que isso aconteça o quanto antes. E é uma obra simples, não é uma obra de grande dificuldade, é uma ponte simples para ser feita ali. Esse acesso que vai aí arrastando ao longo do tempo e causando muitos problemas. Mas vamos seguir, porque a gente fala da flexibilização, né, para o funcionamento de atividades econômicas, que não pode implicar nos descuidos, né, Ludmila? Até porque a gente viu, e a gente chegou a citar isso aqui, os números que estão aí entre altos e baixos de casos e ocupação hospitalar, que inclusive subiu em Patos de Minas. De pouco a pouco, o patense vai enxergando uma luz no fim do túnel. Lojas abertas, comércios funcionando, bares e restaurantes com venda de bebidas para consumir no local. A população sofreu um isolamento social bem restritivo nos últimos dias. O resultado veio em números.
uma queda de 35% no número de novos casos e internação. Com isso, até a onda roxa do programa Minas Consciente do governo do estado também parou de vigorar. A flexibilização é resultado de um bom comportamento da população no auge das internações, que aconteceu em fevereiro em Patos de Minas. A gente está vendo aí o reflexo de aproximadamente 15 dias, né? Quando a gente ainda estava na onda roxa, quando a gente estava nesse período de isolamento, de distanciamento social, menor circulação de pessoas nas ruas. Então é muito importante, né, que as pessoas mantenham esses cuidados para a gente continuar com o número de casos e de internações estáveis. Mas ainda não é o momento para comemorar. O município ainda precisa de mais tempo para observar o comportamento da população. A gente tem um nível nacional que o Brasil está chegando no seu pior momento, de média de casos, média de mortos, com tendência a progredir um pouco mais ainda. E a gente tem nível local, nível municipal, igual o caso de Patos, passou pelo pico da segunda onda, agora tem uma diminuição dos casos. Mas isso não quer dizer que a população pode relaxar. Tudo que a gente faz, tudo que a Prefeitura, junto à Secretaria de Saúde faz, é baseado em dados, né? É baseado na epidemiologia, nos boletins, nos números de casos. Então, assim, com essa queda, a gente tem o aval para poder reabrir, fazer os comércios funcionarem, os bares, os restaurantes, tomando todos os cuidados. Segundo o cientista da Fiocruz, a chegada do inverno no mês de junho é preocupante. O frio, a gente tende a ficar em locais mais fechados, né? As janelas fechadas, em locais fechados, e isso diminui a circulação do ar. Hoje a gente sabe que a principal via de transmissão do vírus é através de partículas de aerosol que ficam dispersas no ar. O cientista da Fiocruz faz um alerta para que a população se proteja, já que a tendência é de aumento. Não é hora para relaxar e voltar tudo ao normal e as pessoas viverem como se o vírus tivesse ido embora. Ele está aí, ele está circulando. Se você pega a média de casos, né, 40 casos diários, então tem pessoas circulando com o vírus. E se essa pessoa passa para duas e essas duas passam para outras duas, a gente vai ter aquele mesmo aumento em escala logarítmica, que é o que causa as ondas e os picos. É aquilo que a gente falava aqui, né, Ludmila, que a gente vem falando, inclusive. Nós temos aí momentos diferentes, nós temos essa semana aí, tivemos um certo alívio, mas não pode relaxar, até porque a situação ela é complicada em todo o estado e no Brasil. Exatamente. E além disso, Odair, a pessoa que recebe a vacina, ela aumenta a imunidade contra a Covid, mas a gente sabe que não está protegida 100%. Então, o cuidado vale para todo mundo. Pois é. Ludmila, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, do laboratório Hermes Pardini, identificaram, olha só, uma nova variante do coronavírus em Belo Horizonte, e isso, é claro, preocupa muito. A nova variante parece ter a mesma origem que as cepas encontradas em Manaus e no Rio de Janeiro. Os estudos genéticos feitos até agora demonstram que os novos genomas da cepa encontrada em BH apresentam 18 mutações, o que amplia o sinal de alerta quanto à gravidade e à transmissibilidade da doença. O que a gente tem no momento são apenas os dados genômicos. Nós não temos uma correlação entre essa variante, essa possível variante, e qualquer dado clínico, seja transmissibilidade ou seja mortalidade. Mas as mutações encontradas, são aproximadamente 18 mutações encontradas, características, né, que foram únicas pela primeira vez identificadas, elas estão na mesma região, né, de mutação da proteína S do vírus, que mutações nessa região, que é uma região que codifica a proteína de espícula, né, que são aquelas coroazinhas do coronavírus, elas estão associadas a uma maior taxa de transmissibilidade e alguns relatos de maior taxa de mortalidade. Mas ainda não é possível saber se ela tem ou não maior resistência aos efeitos das vacinas que estão sendo usadas no país. Com essa nova mutação, nós não podemos inferir absolutamente nada, que a gente realmente precisa de estudos clínicos, análises de correlação entre o que a gente encontrou no vírus e os pacientes para a gente ter algum tipo de afirmação. O que se sabe é que essas mutações, algumas mutações que já foram encontradas, dependendo da vacina, aí é uma análise combinatória,
dependendo da vacina, como ela foi desenvolvida, ela pode ser menos eficaz para determinada cepa. Quando você trata, por exemplo, de vacina de vírus atenuado, isso é menos preocupante, porque ela analisa ali, vamos colocar, o vírus como um todo. Então, existem várias proteínas no vírus que são imunogênicas e a vacina pode fazer efeito. Quando a gente está falando de vacinas desenvolvidas com proteínas específicas, e principalmente essa proteína S, mutações ali pode gerar uma menor eficácia, uma menor proteção de tipos específicos de vacina. O que é muito complexo isso, porque existem dezenas de mutações já conhecidas e vários tipos de vacina. Então é preciso fazer uma análise combinatória. Mas sendo objetivo, sim, mutações em vírus, cepas novas podem diminuir eficácias de vacinas, dependendo do tipo de vacina que a gente está falando. Ou seja, né, Ludmila, é complexo e continua mais preocupante. Exatamente, potencializa esses cuidados que a gente tanto fala, com mais essa descoberta, como se o cenário aí não estivesse péssimo. E olha só, daí, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, infelizmente, o Brasil voltou a bater recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. Nesta quinta-feira foram registradas 4.249 mortes em consequência da Covid-19 no país. Olha que dado triste, que dado preocupante diante a todas essas questões que colocamos nessa edição do NTV News. Então vamos mudar de assunto? Vamos falar de futebol? Bom demais falar de futebol. Porque depois de vencer a primeira do Campeonato Mineiro fora de casa, o RT voltou a treinar nesta quinta-feira. Alegria, né? Afinal, é preciso ter foco aí para brigar pelo título que deseja, que é de campeão do interior. A URT está em sua melhor fase desde o campeonato do ano passado. Quando tudo parecia estar perdido, o time que há pouco tempo ocupava a 10ª posição na tabela do Mineiro conquistou vitórias, se consolidou no G4 e ainda quebrou um jejum de 3 anos sem vencer fora de casa. A gente já vinha com essa dificuldade de jogar fora de casa, embora o aproveitamento em casa tenha sido até agora de 100%, mas existia uma dificuldade. Como ainda é um grupo muito jovem, formado apenas nem 3 meses, né? Então a gente foi procurando, através dos vídeos, ver onde que a gente podia melhorar. Matheus, um dos jogadores de maior destaque na temporada, até deixou um gol de pênalti escapar na partida contra o Coimbra, mas fez bonito e garantiu o gol da vitória contra o Atlético. Agora a gente conseguiu 2 vitórias no campeonato, principalmente uma vitória fora, fazer gol fora, e nos colocou ali no G4, independente os outros clubes vão jogar, mas nós estamos no G4. A vitória foi muito comemorada, mas para Farjado, o momento de celebração passou e agora é focar nos próximos compromissos. O Campeonato Mineiro é um campeonato muito traiçoeiro, né? Você vê assim que tá havendo um perde-ganha muito grande. Você vê a Caldense ganhou dos 3 grandes da capital, acabou deixando escapar pontos para o interior. Então é um campeonato muito parelho. Assim, o Boa, que a gente vai jogar domingo, a posição que ele está hoje não representa a qualidade do time deles, pelo menos que a gente tem acompanhado, né, na análise de desempenho. É um bom time. Então é o que eu vou conversar com os atletas de agora, conscientizar que a gente não pode, no momento, não baixar a guarda, nós temos que estar firme. O grande foco do time é manter a colocação pelas próximas 3 rodadas e, claro, se consagrar campeão do interior, o que não acontece há 4 anos. Agora o momento de conscientização, mentalidade forte, sabendo que o campeonato ainda está para terminar, não terminou, falta 3 rodadas, e é a hora de a gente ficar bastante unido, diretoria, comissão técnica e jogadores, para a gente conseguir almejar, como você falou, um título de campeão do interior, e quem sabe, né? Para conseguir isso tem que estar no G4, e aí a partir do G4 tudo pode acontecer. Mas para isso é preciso manter os pés no chão. Agora é pensar no futuro, pensar na Boa Esporte, porque sabemos que nós podemos estar no domingo comemorando o que nós fizemos ontem, mais próximo do objetivo final, que é, antes era não deixar o clube na divisão que está e na sequência conseguir o tão sonhado que é o título do interior.
Pois é, Ludmila, o fator casa aí ajuda demais ao RT, né? Que não perdeu em casa, né? Foram 9 pontos disputados, todos os 9 conquistados. E aí não tinha vencido fora de casa, né? Aí quando veio essa vitória agora, ontem, né? O que acontece? Somado a tudo isso, o fator casa e mais esses pontinhos conquistados fora, jogou ao RT lá para cima da tabela. Estava lá na beirada, de olho lá na zona de rebaixamento. Agora não, já está no G4, ali, já brigando ali para permanecer e, claro, né? Com a possibilidade de classificação, que é muito bom. Pois é, Odair, a gente sabe muito bem que para tentar, pelo menos, brigar pelo título de campeão do interior, a URT precisa de manter essa regularidade. Não basta apenas fazer o dever de casa, é preciso brigar e tentar esses pontos fora de casa, e a gente deseja boa sorte. O próximo adversário, a gente pode falar que é fácil diante as circunstâncias da tabela, porque é o lanterna, por enquanto, aí do campeonato, tem um jogo a menos aí, mas também é preciso ter esforço e dedicação, não dá para ir também com a mentalidade que está tudo ganho, que a gente sabe que não é bem assim. É verdade, futebol não é uma ciência exata, né, por se dizer não assim. Mesmo. Ludmila, a gente precisa falar aqui, antes de encerrar, uma última notícia com relação àqueles R$200 mil que a Prefeitura mandou o projeto para a Câmara para ser aprovado aí, que autoriza, né, repasse desse dinheiro para a Amapá e que foi aprovado hoje em primeiro turno, hein? Pois é, Odair, o prefeito de Patos de Minas conseguiu convencer os vereadores da importância da aprovação desse repasse para a Amapá, o município que não fazia esse envio de recursos na gestão passada, pois o ex-prefeito José Eustáquio entendia que a Amapá não tinha contribuição para o desenvolvimento, para a discussão de ideias, para ações coletivas de desenvolvimento, mas o prefeito Falcão acredita que a entidade é importante para a união de esforços e de forças em busca até de ações e medidas. Na própria pandemia, a gente viu aí decisões conjuntas dos prefeitos aí, nesse cinturão de medidas contra a Covid, e o prefeito, portanto, conseguiu convencer os vereadores, foram apenas 2 votos contrários, e deve acontecer esse repasse, portanto, de cerca de R$200 mil à Associação dos Micro-Municípios aqui da região do Alto Paranaíba. Muito bem. Ludmila, com essa a gente encerra, né, a última aqui da análise, mas amanhã a gente se encontra, né? É isso mesmo, da micro-região do Alto Paranaíba. Amanhã a gente volta aí com mais informações, mais análises da notícia, até porque dá para perceber. A gente pensa que o dia seguinte teremos algum tipo de respiro, mas sempre tem cardápio farto de informação, e como a gente sempre fala, e é claro, é evidente, informação é vida, é vital. Nos informemos com quem busca e apura todas as informações com coerência e verdade. Viu? Obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Boa noite para você. Boa noite, obrigado, Ludmila. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã, viu? Amanhã, às 19 horas, a gente se encontra. Mais cedo também, a gente se encontra no 30 Minutos, às 11h30 da manhã. Até lá.